a nossa retrospectiva. Bom, inicialmente eu vou fazer as apresentações, explicar um pouquinho como é a nossa dinâmica, porque tem conosco pessoas que não participaram dos nossos outros encontros, né? Tem gente que está aqui pela primeira vez. Então, eu sou a Letícia, eu que cuido do Observatório Sustentável, que é quem está promovendo esse debate. Então, iniciando hoje, a gente vai ter 2 dias para discutir os principais eventos que ocorreram em relação ao tema do meio ambiente em 2020. O nosso esquema aqui é super informal. Eu vou apresentar os nossos comentaristas, é o professor Paulo de Bessi Antunes e o professor Thiago Zapater. O professor Paulo de Bessi é professor na Unirio, onde também coordena o programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas. O professor Thiago Zapater é professor de Direito Ambiental na graduação da PUC São Paulo, também funciona no curso de especialização em Direito Ambiental da COGEAI, ambos mestres e doutores em Direito, e a ideia aqui é um bate-papo. Vocês estão super convidados a participar. Durante a conversa, eu vou ficar monitorando o chat para ir pegando aí os comentários de vocês, mas a ideia é que mais lá para o fim do nosso encontro, a gente consiga ter a participação de vocês, né, com perguntas diretas e tudo mais. Mas podem ir mandando comentários aí no chat que eu vou anotando tudo por aqui. Então, a dinâmica é essa. Vocês são super convidados a participar. Então, a gente fez uma pauta aqui, pessoal, para a gente conseguir ter tempo de comentar tudo, eu meio que separei um tema por mês, né, um tema relevante por mês. E no dia de hoje, a gente vai falar do primeiro semestre, que são aqui, começando pelo mês de janeiro, que a gente teve mais significativo com relação ao meio ambiente foi, logo de cara, no início do ano, a alteração da composição e do funcionamento do CONAMA, né, que é o órgão que formula, né, o órgão deliberativo da Política Nacional do Meio Ambiente. Quem gostaria de começar comentando? Tiago, você. Obrigado. Ô, Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está com o som no... Porque eu estou me ouvindo. Mas eu estou com o som aqui na caixa de som do computador. É por isso, você tem um fone? Você quer que eu normalmente aí dá uma reverberação. Está dando um eco. Isso. Agora parou. Normalmente eu faço. Melhorou? Se não, põe o fone aqui. Ah, se puder pôr. Agora está sem o eco. Agora tá bom. Eco. Não, eu vou falando, então depois que eu tenho que configurar aqui o fone no Bluetooth e tal. Mas vamos lá. Eu acho que essa notícia, né, ou melhor, esse ato do governo, ele foi muito comentado. E, bom, o tema aqui seria o princípio da participação, né? Eu acho que ele é mais grave do que ele aparenta ser. Lógico, se você pensar, o governo não pode mexer na composição do CONAMA, existe alguma proteção constitucional ou uma garantia à quantidade de cadeiras, de fato, você tinha uma quantidade grande de assentos, e se foi mantido, né, a paridade, qual que é a grande questão aqui, na minha leitura dessa modificação? É a participação popular na formulação e deliberação de políticas ambientais. Quando a gente fala em princípio da participação, né, direito de participação, obviamente não se resume a voto, a audiência pública, mas existe ali também, na minha leitura, o que a gente pode chamar de um mandamento de otimização, ou seja, você tem que buscar aumentar a participação para o máximo possível. Você não vai conseguir chegar a uma participação direta de todo mundo, mas dentro do possível você faz. E já existia, vinha se fazendo,
nos últimos anos. No âmbito do CONAMA, se buscou implementar um grande conselho deliberativo com participação de vários setores da sociedade, área científica, universidades, polícia florestal, polícia militar, bombeiro, representantes da sociedade civil, com certa cadeira, todo mundo com uma cadeira permanente. As mudanças que foram feitas, embora, né, o governo diga para diminuir o número de cadeiras, e a proporção foi mantida e, portanto, não teria impacto na participação popular, mas ela mudou a forma, né, de participação da sociedade civil, que passa a ser por um sorteio durante um período muito curto, quer dizer, meio que você imagina, tenta imaginar qual é a posição de uma associação que está lá, às vezes sem realmente estar preparada para isso, porque entra num sorteio, que sabe que vai ficar pouco tempo, e qual que é a condição efetiva de participação, de composição e de deliberação. Além, claro, do aspecto simbólico de uma mensagem mandada, de estamos diminuindo a participação popular, ou do que o governo chama das ONGs, né, essas ONGs que são aparelhadas, têm influências estranhas ao programa de governo, e, portanto, vamos limitar. E a troco de uma economia muito pouco significativa, nada significativa, né, o discurso de vou reduzir a máquina pública, diminuindo o número de cadeiras do CONAMA para gerar uma economia, não tem economia pública nenhuma gerada aí. Então, eu acho que essa mudança na composição chama a atenção para essa violação, né, em mais de um sentido, do princípio da participação popular, que eu tenho uma leitura dele como mandamento de otimização. Você não consegue dizer se ele é cumprido ou descumprido, mas você consegue dizer que existe uma exigência do governo sempre aumentar, isso eu já tenho um âmbito de participação, não poderia diminuir, e de difícil mensuração das consequências, né? Não dá para dizer, talvez, que logo depois disso o CONAMA passou a liberar a boiada, como depois veio a dizer o Ricardo Salles, mas você com certeza deixa de ter espaço de resistência, de participação. O que a gente tem que lembrar, eu sempre falo com os alunos, não é só uma retórica de que o direito ambiental e a proteção do meio ambiente, ele conflita com o interesse econômico o tempo inteiro, com a propriedade privada. Não é fácil de implementação. Se você não tiver garantia de participação democrática, a tendência é que só quem tem o recurso econômico vá tomar as decisões, e que não vai considerar o meio ambiente, a não ser na medida em que seja interessante para o recurso econômico. Essa é a composição de poderes. Por isso você tem que ter gente lá da sociedade civil, cujo interesse seja realmente, mas o interesse é de uma ONG que tem outros interesses. O interesse dentro do interesse aparece sempre, em qualquer lugar, isso não elimina a democracia. Que ele esteja lá, pelo menos, defendendo formalmente a posição ambiental, não seria suficiente. Então, assim, não é o único ato do governo que eu vejo com maus olhos, eu não vejo benefício, e eu vejo riscos à quantidade de participação. Essa é a minha leitura, e foi ajuizada uma DPF, né? Existe uma leitura constitucional de que há uma inconstitucionalidade nessa medida do governo, e a gente aguarda o posicionamento do STF. Bem, pessoal, boa tarde aí a todos, e obrigado por vocês comparecerem aqui ao nosso debate no Observatório, que, assim, dessas lives todas aí que eu participo, essa aqui é de longe a mais divertida e tranquila e tal, isso sempre é muito bom. O que o professor Tiago falou aí, eu acho que essa é uma questão delicada, porque, veja bem, o governo pode aumentar ou diminuir o CONAMA? Eu não tenho dúvida que sim. Acho que isso é uma atribuição dele, é um órgão da administração, ele tem como fazer isso. Mas, veja, aí não temos uma situação, eu até acho que a forma como o CONAMA estava constituído é uma forma, vamos dizer assim, muito assemblear, e talvez, do ponto de vista administrativo, ela trouxesse algumas dificuldades, porque o CONAMA, pelo que eu me lembro, tinha 110 ou 120 membros, é praticamente um pequeno comício. Mas, muito bem, você pode diminuir o CONAMA? Você pode diminuir o CONAMA. Mas é óbvio que, nesse contexto das questões ambientais, por tudo aquilo que o professor Tiago falou, que eu estou inteiramente de acordo, você teria que chegar a um consenso dentro
desses stakeholders todos de como fazer essa diminuição. Porque não adianta dizer eu mantive a proporção, porque isso é irreal. É irreal dizer que manteve a proporção. Por quê? Porque eu não posso, embora todos os estados sejam iguais, eu não posso tirar o estado de São Paulo do CONAMA, ainda que tenha lá um representante dos estados. Por quê? Porque o estado de São Paulo vamos dizer assim, é a locomotiva que puxa o país. Então não tem como tirar o estado de São Paulo. Eu não tenho como, quando eu vou ter uma representação dos municípios, eu não tenho como tirar, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, que é um município com 6 ou 7 milhões de habitantes, né, como de São Paulo. Então, eu preciso ter um consenso com isto, e eu precisaria ter, talvez, alguns órgãos meio que paralelos e tal, que pudessem levar a informação para o Conselho. Por exemplo, Minas Gerais, Espírito Santo, eles têm conselhos regionais. Esses conselhos regionais têm algumas atribuições e tal. Então, essa talvez fosse uma pergunta. A questão, para mim, principal desse CONAMA Redux é que isso foi feito de uma maneira sem conversar. E veja, a experiência que eu tenho nessa coisa de meio ambiente, já estou nisso há muitos anos, não adianta, se não sentar para conversar, não consegue resolver os problemas. Por quê? Porque ou certo ou errado, não nos cabe aqui julgar, mas é uma constatação. Essas chamadas ONGs, que são muito criticadas, e veja, dentro de ONG, há tudo na ONG. Por exemplo, o Comando Vermelho é uma ONG também, então há tudo como ONG. Né? Não dá para a gente falar assim, ONG. Né? Tem ONGs, tem INGs, que são os indivíduos não governamentais, o Comando Vermelho também é uma ONG, o PCC também é uma ONG. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente discute ONG. Mas tem ONG que são muito grandes e tal? Tem. Se a gente for ler, por exemplo, sociologia ambiental, for ler os bons autores disso, nós vamos saber que essas grandes ONGs internacionais, tipo Greenpeace e outras, e é legítimo, eu não estou aqui criticando, é legítimo, mas elas também têm os seus interesses. É óbvio que ninguém vai angariar um sócio para o Greenpeace ou para uma outra ONG qualquer, dizendo o mundo está maravilhoso. Mas esse é o papel dele. Eu acho que o que as pessoas e a sociedade brasileira têm a dificuldade de entender é que o povo, a ONG, ela não tem obrigação nenhuma de concordar com o governo, de achar que a medida do governo está certa. O papel dela é esculhambar. E todos os estudos que existem de políticas públicas ambientais, e talvez, se o governo tivesse interesse em, de fato, fazer um escrutínio das políticas ambientais que foram realizadas no Brasil, ele poderia ter criado uma meia dúzia de grupos de trabalho e dizer o seguinte, avaliar a política pública disso, daquilo outro, e vir com um relatório. Olha aqui, a política pública foi essa, funcionou por isso ou não funcionou. Mas os estudos de política pública ambientais, notadamente nos Estados Unidos e na Europa, mostram que sem esse, entre aspas, radicalismo das ONGs e o radicalismo popular, você não teria chegado a posições intermediárias. Não tem como tirar o radicalismo dessa gente, porque, veja, qualquer estudo sério que se faça de regulação ambiental, tá certo? E há um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o juiz Breyer, que tem um livro muito interessante chamado Breaking the Vicious Circle, que ele estuda a questão das políticas ambientais. O que a gente percebe? É lógico, é óbvio, que na formulação da política, os regulados, ou seja, as empresas, elas têm muito mais capacidade de influir na nova política do que quem está fora. Então, a tendência da regulação, principalmente ambiental, não é regular a partir da necessidade ambiental, é regular a partir da capacidade de adaptação da indústria, com exceção da Califórnia. Porque toda essa maluquice que a gente fala começou na Califórnia
E existe, se a gente for estudar sociologia ambiental, for estudar esse sistema da regulação, existe uma coisa que eles chamam de efeito Califórnia. Então, o que é o efeito Califórnia? O efeito Califórnia é puxar para cima. Por quê? A Califórnia é o 7º país do mundo, se fosse um país independente, em termos de riqueza. Então, e lá na Califórnia, por motivos até históricos, os malucos todos do mundo estão na Califórnia. Então, está todo mundo lá, hippie, remanescente de hippie, ecologista, está todo mundo lá na Califórnia. Então, o que acontece? Eles costumam colocar padrões mais altos. A Califórnia tem uma lei de problema de automóveis que ela determina que, daqui a 4 ou 5 anos, 10% da frota de automóvel tem que ser elétrico, emissão zero. O que isso fez? Isso criou um mercado para o carro elétrico. Então, aí obrigou a indústria a avançar nisso. Então, essa questão, se não tiver esses, entre aspas, maluco pressionando, não tem como. Então, e aí, o Ministério do Meio Ambiente tem que saber disso, tem que se munir de paciência e partir para a negociação. É assim que funciona. Inclusive, também com o judiciário. Porque, ou bem ou mal, não nos cabe julgar, mas, ou bem ou mal, a jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros, ainda que ela tenha muitos defeitos, eu acho que ela tende a privilegiar, embora esteja mudando um pouco agora, ela tende a privilegiar as competências da União, mas a jurisprudência dos tribunais brasileiros, como regra, é protetora. Então, se não entender isso, não vai conseguir administrar o meio ambiente. E aí nós vamos ficar nesses impasses constantes que nós estamos, a menos que isso seja uma coisa, vamos dizer, considerada que tem que ser assim mesmo. Aí, tudo bem. Mas se for para administrar, a embocadura, do meu ponto de vista, está equivocada. Você sabe, professor, muito importante essa colocação, talvez até o Thiago queira complementar depois, ou não, porque a gente passa para o mês de fevereiro, mas só para comentar, estudando sociologia política ambiental lá na EASH, de fato eu entendi que o papel do movimento social é ser do contra, senão ele não é um movimento social, senão ele não é um ativismo, ele naturalmente se opõe às formas dominantes de poder, então sempre vai ser um discurso de oposição, né? Letícia, olha só, mal comparando, é como no antigo movimento sindical, o chamado peleguismo. Então, você também pode ter um peleguismo ambiental, né? Quer dizer, que é aquele ambientalismo de resultado, aquele ambientalista mestrado. Agora, o papel dele é ser contra. E ainda bem, porque se todo mundo falar a mesma coisa, porque aí, desculpa eu interromper, Thiago, me dá mais um minuto. Não, mais um minuto. Olha aqui, o que acontece? Se a gente pegar, assim, eu cada vez eu agora está na minha linha de produção aqui uma história do direito ambiental. Então está na minha linha de produção, daqui a pouco eu vou pegar. O que acontece? Se a gente pegar o que criou essa ideia de direito ambiental, movimento ambientalista, se a gente não entender isto, nós não vamos conseguir andar nesse meio. O que criou isto tudo foi um sentimento de mal-estar, foi um sentimento de incômodo com a sociedade industrial, com essa coisa toda. Certo? Quando você pega, por exemplo, um Silent Spring da Rachel Carson, ela esculhamba o DDT. Ela detona o DDT. Ah, mas ela foi radical? Pode ser. Eu não sou químico, pode ser. Mas veja, se não fosse assim, ela não tinha alertado para o problema. Né? E a gente precisa lembrar que todas as coisas que deram origem ao direito ambiental é um direito que se construiu a partir do contra. Quando John Muir, lá no começo do fim do século XIX, século XX, ele pregou
a construção dos parques. Por que ele queria fazer um parque em Yellowstone ou em Yosemite? Porque ele era contra chegar lá e fazer hotéis. Então, o direito ambiental ele é essencialmente um direito contra. Depois ele se compõe e você chega a uma síntese. Mas a origem é essa, é um direito ser contra. Ele vem de um mal-estar que a sociedade tem. Tiago? Não, é exatamente como eu penso, né? É a função dos movimentos sociais. Aliás, eu tenho dificuldade em imaginar o que seria um movimento social a favor, né? Às vezes tem lá na Paulista, mas é um negócio esquisito. Eu estou aqui para o protesto a favor, né? Mas até pode, porque ele protesta contra o outro protesto. Mas o movimento, ele se organiza a partir de pautas que são efetivamente aquilo que não tem ainda, que eu exijo. E aquilo que o professor Paulo falou é importante, né? A gente lembrar da história do direito ambiental, porque ela, obviamente, acompanha a história do Estado moderno, né? Eu não vou dissociar. E o Estado moderno, especialmente no caso brasileiro, não todo o Estado moderno ocidental, pensa do século XVII para frente, ele não é formado de baixo para cima. Não é a população, o povo que toma o poder dos reis e estabelece aqui um governo popular. Não aconteceu na França e não aconteceu com certeza no Brasil. Nosso Estado e o nosso direito, ele é formado a partir de pacto oligárquico entre elite. Quais elites? No nosso caso, elite econômica e elite política. Portanto, você não vai surgir naturalmente daí uma legislação ou medidas que possam ir contra o interesse econômico, porque o interesse econômico é que realmente está na construção desse Estado, do Estado brasileiro. Então, você realmente precisa de movimentos sociais. Isso vale para o direito do trabalho, isso vale para quase todos os novos direitos, e não é por acaso que eles vão surgir depois da primeira metade do século XX. E se você parar para pensar formalmente, né, o Brasil é uma república desde o nosso golpe militar de 1991, mas você não vai ter nada parecido com isso no Brasil em nenhum lugar. Você depende de uma série de outras condições que viabilizam uma estabilização democrática efetiva e que se caracteriza justamente por possibilitar essas demandas populares, para esse mal-estar. Se você fosse colocar em outra época, é um mal-estar parecido com o que gerou o fim da escravidão. Você não viria naturalmente. Não viria. Lá você teve pressão internacional, um cenário de mercado e um movimento dentro. Tinha um movimento abolicionista. Sem esses movimentos, que sim eram caracterizados ou seriam como movimentos do contra, o argumento jurídico dos senhores de escravos era pela indenização, segurança jurídica, como é que eu vou produzir café e algodão se eu não tiver escravo. São argumentos que são sempre do status quo. E o direito ambiental realmente ele precisa entrar sim. Agora, hoje, né, ele está constitucionalizado. E isso é um fator interessante para o movimento ambiental e para outros também. Houve uma época em que o movimento social ele briga para ser institucionalizado, né? Algo como hoje, você tem que se pensar, por exemplo, o movimento pela legalização do aborto. É uma briga para ver institucionalizado algo que não é. O direito ambiental já está institucionalizado. Então, é um movimento social do contra, mas que briga pela aplicação da lei. Briga para que as disposições constitucionais sejam respeitadas. Então, na essência, a gente tem esse tipo de movimento no Brasil pós-88 em especial, em que há um movimento social, a pauta é uma pauta do contra, mas que está exigindo algo que seria a rigor conservador, que é que a lei seja cumprida. Ok. Vamos passar para o próximo. Pessoal, se alguém tiver comentário, alguma coisa assim, vai deixando aí no chat, viu? Sem problema nenhum. Dependendo de como for, a gente já faz a pergunta já, né, para não perder o timing. O nosso próximo tema aqui da nossa pauta no mês de fevereiro, a Justiça Mineira aceitou a denúncia, no caso Brumadinho, né, a denúncia do Ministério Público contra Vale, Tuvisud e 16 executivos. Então, para as empresas houve a denúncia de crimes ambientais e para as pessoas físicas houve denúncias de homicídio. O que vocês têm a dizer a respeito? Eu lembro que teve uma situação muito polêmica, porque resolveram também citar denunciar o diretor da Tuvisud lá na Europa, então, quer dizer, uma coisa muito pouco, né, provável de acontecer.
Vocês acham que ela foi bem-vinda, que ela está correta, que ela mereceria ajustes? Ô, Letícia, assim, eu não li essa denúncia, eu não conheço essa denúncia, então eu não posso julgar a denúncia nem dar uma opinião. Mas o que me parece que a gente precisa ter um certo cuidado? Eu não sou contra absolutamente essa figura da criminalização da pessoa jurídica. Isso é uma coisa antiga no mundo. O direito, vamos dizer assim, anglo-saxônico, common law, tem isso já há muito tempo, desde o século XIX, não é novidade nenhuma, isso está uma coisa tranquila. Aqui gerou uma certa estupefação, gerou um certo paroxismo, sendo uma coisa curiosa, embora a Constituição preveja a possibilidade da criminalização da pessoa jurídica, o fato objetivo é que só a lei de crimes, aliás, lei impropriamente chamada de crimes ambientais, tem essa figura, né? Então, o que já é vamos dizer assim, é um dado curioso. Por que isso só ficou na área do meio ambiente? Aí tem uma pergunta: é porque se valoriza demais o meio ambiente ou porque se achava que essa lei não ia pegar? E aí volta aquilo que o professor Tiago falou. Na verdade, toda essa briga é para cumprir o que está na lei. Então, está lá. Está lá. Eu até acho assim, que aconteceu um fenômeno curioso. Quando algumas leis foram passando, eu acho que alguns setores industriais, alguns setores, os setores produtivos, vamos dizer assim, não se tocaram muito do que estava passando. Na medida que isso tudo foi começando a ser implementado, opa, peraí, o que aconteceu? Tal, que lei é essa? E aí gerou um pouco essa situação. Agora, o que me parece? Eu acho assim, primeiro, a nossa lei de crimes ambientais ela é uma lei muito longa, tem muito crime. Eu acho que ela tinha que ser um pouco mais enxuta, ter uma meia dúzia de crimes, como é, aliás, no mundo inteiro. Certo? Menos crimes, porque quando você criminaliza demais, é uma porta para você acabar descriminalizando, porque tudo é crime, nada é crime. Depois, eu acho assim, uma denúncia criminal tem que ser uma coisa feita com muito rigor, com muito critério. Não dá para você sair denunciando por denunciar, por quê? Você pode acabar dando um habeas corpus para todo mundo e um atestado de boa conduta. Então, você tem que olhar bem. Mas aí entra um outro fenômeno, que é um pouco parecido com aquilo que a gente já tinha falado antes. Há uma espetacularização disso tudo. Esta espetacularização ela também é parte do processo democrático, infelizmente. No mundo inteiro é assim. Né? Então, talvez, se a gente, nesses grandes casos, nesses casos complexos, a gente tivesse um pouco mais de critério na denúncia, denúncias feitas com... assim, eu, quando eu entrei para o Ministério Público, o que eu aprendi é que uma denúncia criminal era alguma coisa pequena, narrando fato, etc. Eu tenho visto denúncia de 50, 60, 70 páginas. A denúncia tinha índice. Uma denúncia dessa, a chance dela não ir a lugar nenhum é muito grande, porque, obviamente, ela está cheia de contradição dentro dela, o que você diz num lugar, você diz no outro, e sempre lembrando que cabe ao Ministério Público provar a acusação. Então, eu acho que essa é uma dificuldade. Agora, eu acho o seguinte, esses fatos que foram narrados por você, a nossa experiência na área do direito e tudo mais, não dá para a gente achar que não tem algum ato criminoso aí dentro. Alguma coisa tem. Seria muita ingenuidade e até desonestidade intelectual dizer que não. Alguma coisa tem que ser apurada. Né? Eu não sei se sair denunciando todo mundo, essa coisa toda, nós vamos ter chance de vitória, ou isso vai acabar demorando tanto e que daqui a pouco ninguém sabe nem mais por que está brigando. Mas eu não conheço o caso em si. Tá?
Tiago? Sem conhecer, evidentemente, o detalhe do caso, é difícil a gente avaliar a denúncia está certa, está errada, mas tecnicamente deve ter erros e acertos, é muita gente, né, denunciada. Agora, esse caso de Brumadinho, né, e a denúncia criminal, ele traz à tona a própria função do direito penal ambiental e o que se quer com a criminalização. Lembro de, à época, ter trabalhado num artigo que eu acho que o nome era algo... sugeria que a repetição da história como farsa e como tragédia. Porque, sim, Brumadinho é uma repetição de Mariana, inclusive muito próxima. Né? E a questão é se é uma farsa ou uma tragédia. Né? Claro que é difícil aplicar aqui a metáfora. Mas o que parece, né? O que se está fazendo para evitar próximo? Porque quando a gente analisa um desastre dessa proporção, como um desastre de avião, a primeira preocupação é reunir informações para melhorar o processo, o sistema, para que não aconteça outro. Tem que punir os envolvidos. Ok, vamos ver se há atos criminosos, tem que ser punidos. Mas o erro é a ilusão de achar que a punição pode evitar a futuro a repetição disso. Eu acho que isso vale em vários casos, e com maior razão ainda, em casos como esse, que talvez, normalmente, é uma tempestade perfeita, né? Podia ter dado várias coisas certas e várias erradas, e há uma confluência de fatores para que, entre eles, tempo de vida útil da barragem, o parecer do auditor que foi pressionado para liberar, tudo isso entre algumas dessas condutas são criminosas. Mas quando a pergunta, para mim, mais importante, né, que já deveria ter sido feita e foi no desastre da Vale em Mariana, será que não há algo que a gente tem que melhorar no sistema regulatório de fiscalização dessas barragens para que haja, pelo menos, se você não pode evitar que uma barragem caia, talvez você possa retirar as pessoas das áreas de risco, adotar outras medidas, melhorar a proteção. E a verdade é que muito pouco foi feito depois de Mariana. Na verdade, um pouco depois, a legislação estadual de Minas Gerais afrouxou aspectos do licenciamento, lógico, você facilitar, vamos fazer o próprio empreendedor apresenta o laudo, o relatório de monitoramento, você pode ter medidas, mas numa situação em que você está vendo, né, e o desastre mostra, olha, o que quer que a gente esteja fazendo não está dando certo, e aquele quadrilátero ferrífero são coisas de 3 mil barragens do Brasil, se eu tenho o número certo na cabeça, para 70 fiscais, uma coisa do tipo. Onde que eu tenho que investir meu tempo, minha energia e meu recurso, jurídico, inclusive, para evitar uma nova queda de barragem, e aqui no caso um custo de vidas muito alto. E as vezes que eu tive, na sequência foram vários eventos, né, sobre segurança de barragem, grupos de discussão, eu tive em alguns, com gente, né, advogados que representavam a indústria no evento, né, e um pouco do discurso do setor ainda é de que a autorregulação, que é quase uma autorregulação que eles fazem, porque quem dá as normas reguladoras para regulação é o próprio mercado. Porque, claro, eles conhecem tecnicamente. Então, assim como em outras áreas, na de mineração, quem propõe tecnicamente as normas técnicas é o próprio setor. Quem diz que, olha, melhor se a fiscalização não for com o fiscal, mas a gente mesmo entregar, é o próprio setor. Tudo bem, a não ser que eu tenha 2 desastres dentro de 5 anos, onde eles deveriam me perguntar se esse é o melhor sistema. E a resistência a mudanças nesse sistema me parece muito maior do que a resistência à aplicação de penalidades criminais. As penalidades criminais, elas não são tão intensas, na prática, né? Lógico, para quem sofre, ela mas a gente não está falando de penas elevadíssimas, elas normalmente não consigo aplicar no direito ambiental, por uma série de fatores. Você não chega a prender, você não vê pessoas condenadas, presas, não existe uma lava-jato do direito ambiental prendendo preventivamente para o cara discutir depois, não tem. Então, como o professor Paulo falou, você acaba só usando simbolicamente a jurisdição penal sem muito resultado. E eu acho que por trás disso está algo que no mundo inteiro, mas no Brasil, com certeza que é um certo fetiche pela punição criminal, achando que isso é solução para os problemas. Eu acho que em todas as áreas. Se eu tenho muito homicídio, é porque eu tenho que aumentar a pena de homicídio. E você não pergunta e não vê que só 4% dos crimes de homicídio são resolvidos.
Desculpa, pode falar, Paulo. Não, mas olha só, eu acho, Thiago, aí a gente tem um lado também que precisa ser discutido, que é o seguinte: o que eu considero pesadas dificuldades, mas o que é um bom exemplo de mineração? Floresta Nacional de Carajás. É um bom exemplo. Por quê? A mina está dentro de uma floresta, ela está isolada de populações. Vamos dizer, se ocorrer lá um problema qualquer e tal, esse isolamento, essa proteção, vamos dizer assim, vai trazer menos riscos para fora. O que eu acho que uma discussão que a gente precisa ter, e ainda não teve, é o seguinte: Minas Gerais, onde se faz mineração há 300 anos, pode continuar a ter minas a 200, 300, 400, 500, 1 quilômetro da casa de um monte de gente, de populações? Precisa porque nós temos uma necessidade econômica. Ok. Então, se esse é o fato, então nós precisamos ter medidas de segurança muito drásticas. Aí vem um outro problema. Se faz mineração no mundo inteiro. O preço do mineral vai ser o preço do mineral mais baixo. Né? Quem produzir mais baixo é que vai dar o preço. Aí a gente tem aquela velha coisa do princípio do poluidor-pagador. Ou seja, o cara tem que internalizar o custo ambiental no preço dele, mas ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Então, eu acho que um problema também que precisa ser enfrentado é uma espécie de um acordo internacional, aí vão dizer que é globalismo, mas que definam padrões para o mundo inteiro de mineração, porque também se eu começo a apertar os padrões no Brasil e em outro lugar os padrões são muito baixos, a indústria daqui vai quebrar. Aí o próprio governo vai ser contra, o próprio cara que mora na cidade vai ser contra, porque a cidade não recebe imposto e tal. Então, é uma coisa muito complicada e que tem que ter uma regulação que englobe todo mundo que está na indústria da mineração. E aí nós vamos saber se é possível continuar a ter essa... Porque a mineração em Minas Gerais, cara, ela está no quintal lá do monte de gente. Basta ir lá no estado para ver. Talvez, né, hoje em dia, isso não seja mais possível. Nós temos que dar outra solução. São perguntas, né? A Fabrícia está falando aqui, né, do que está acontecendo lá em Maceió, né? Do caso da Braskem, do solo cedendo, né, dos bairros sendo evacuados, e ela está dizendo que também foi um reflexo negativo decorrente da mineração, mais de 30 anos de exploração em área extremamente habitada. Acho que se encaixa muito bem com o que vocês acabaram de comentar, né? E eu acho, Letícia, né, e vale também para o caso, alguém diria, você tem que denunciar criminalmente os diretores da empresa. Pode ou não denunciar, acho que assim, o que movimenta essa denúncia criminal, a gente só não pode confundir como solução para o nosso problema. A solução aqui é muito mais complexa. O São Paulo falou faz todo sentido. Parâmetros internacionais de segurança, porque afinal de contas é uma commodity, todo mundo, senão vou começar a ter, aliás, tenho, né, país que tem trabalho escravo, quase equivalente a escravo para mineração, e consegue vender diamante, sei lá, os minerais a um preço bem mais baixo. Esses standards seriam um começo muito importante para a gente ter. E depois ver como fazer, porque são, sei lá, 30 anos de atividade. Você tem coisas que eu não sabia que acontecia há 30 anos, a atividade é contínua, e é difícil mensurar os riscos, por 30 anos você tem mais de uma geração de famílias que vão construindo em volta da mina. Então, às vezes, não é só que a barragem é feita do lado da cidade, é a cidade que é feita em volta da barragem, muitas vezes, porque são as pessoas que trabalham lá e vai se constituindo uma comunidade. Uma coisa eu falo, fazer uma regra para que as novas barragens não sejam... Mas o meu problema é um passivo de um montão de barragem antiga, onde já há cidade, né? O que eu faço? Vou colocar o custo para remover todo mundo? Acho que são, eu não sei, mas são perguntas que, na minha leitura, são muito mais relevantes para o problema do que saber se o auditor da
da Vale vai ser processado criminalmente. Porque isso aí não vai mudar em nada os processos da indústria. Mas é a questão do espetáculo, né, que o professor Bessa estava comentando. E eu vi isso muito, eu vou adiantar os meses, mas é porque não está na nossa pauta, a questão do aumento da pena para crime de maus tratos. Né? Então, até o pessoal da OAB de Manaus mandou um caso que eu postei lá nos nossos stories, né, que eles acompanharam a prisão em flagrante, a primeira prisão em flagrante no estado de um agressor de animais. O cara foi solto na audiência de custódia. Por quê? Porque não preenche requisito de prisão preventiva. Então, quer dizer, o parlamentar que propôs a medida, né, ganhou, de certo, muitos eleitores com isso, porque o nome dele circulou como o salvador da causa animal, mas diferente do que a medida sugere, ninguém vai ficar 5 anos preso por maltratos a animais, né? Não aí... importa. O que acontece, Letícia? Eu acho que a Fabrício voltou aqui a botar uma mensagenzinha e é interessante a mensagem dela. O que acontece? Crime, sociologicamente, é aquilo que a sociedade reputa a maior agressão. Isso é um crime, sociologicamente. Então, veja, crimes contra o meio ambiente são reputados pela sociedade brasileira como a maior agressão? Ainda não. Há pontos assim, vai e volta, mas não há ainda essa questão toda. E dentro do problema ambiental, e aí eu estou me dirigindo diretamente a Fabrício, a gente tem uma situação que é o seguinte: o herói de ontem pode ser o vilão de hoje. Maior exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, usina Presidente Vargas. Ela fica no centro da cidade de Volta Redonda. A cidade cresceu no entorno da usina. Quando a usina foi construída, aquilo era a salvação nacional, a independência do país, o país vai se desenvolver, tarará, tarará. Hoje, o pessoal diz, polui, etc, etc, etc. Mas claro que você não tem como, nesse momento, tirar a usina de lá ou tirar a cidade. Então, aí tem uma outra questão que é importante, que é o controle do uso do solo. Ninguém se interessa em fazer o controle do uso do solo. E aí o professor Tiago colocou uma coisa perfeita, que é o quê? A indústria atrai a população. Porque o trabalhador ele tem que trabalhar perto de onde ele tem que morar, perto de onde ele trabalha, porque ele gasta menos em passagem, etc, etc, etc. Aliás, eu fiz um post essa semana no negócio do Instagram, que eu recomendo muito a leitura para quem quiser ter uma visão, moderna, ambiental. Esse livrinho aqui, que é um livro esquecido. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, Friedrich Engels. Por quê? Porque ele mostra como os trabalhadores ingleses moravam no começo da industrialização. E aí, tudo isso que a gente está falando aqui, nós vamos ver o que aconteceu no século XIX na Inglaterra. É igualzinho. É igualzinho. Então, nós precisamos fazer... e eu volto ao ponto. Quem quiser tratar de questões de direito ambiental, achando que ler uma lei e dizer isso pode, isso não pode, vai quebrar a cara. É muito mais do que isso. Não dá para ter essa visão que a gente vê aí, é mais do que isso. Então, esse contexto todo é fundamental para resolver os problemas ambientais. Sim, desculpe, mas é isso. E a Fabrício está aqui contando que a família dela foi diretamente afetada por esse problema, né? A família dela foi uma das que precisou ser removida da residência e sinto muito aí, Fabrício, por tudo que você e a sua família estão passando. Não deve ter sido nada fácil. E não, agora nunca Nunca é, né? No que a gente puder ajudar, a gente está aqui às ordens.
Mas eu vou aproveitar esse gancho da questão do uso do solo, porque isso tem muito a ver com a minha pesquisa do mestrado, né? Porque não adianta a gente tomar medidas de proteção de biodiversidade em travessia de fauna nas estradas e rodovias, porque elas estão diretamente ligadas ao ponto onde o animal atravessa. Se a gente não cuida do entorno das rodovias, se o governo permite o crescimento desordenado das margens dessas rodovias, os pontos de travessia dos animais mudam, né? E aí tudo que foi pensado, tudo que foi investido, às vezes até pelo próprio concessionário, para tentar colocar ali travessias de fauna para evitar o atropelamento e colaborar para a conservação da biodiversidade, cai por água abaixo, né? E falando de conservação da biodiversidade, isso tem muito a ver com o nosso tema do mês de março. Talvez vocês se lembrem, parece que já faz muito tempo, parece que foi ontem, na verdade, mas já faz muito tempo, já vai fazer um ano, que em março começou a quarentena, pelo menos aqui em São Paulo, começou no dia 16 de março. E eu estou em casa desde o dia 16 de março, né? E, enfim, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que a origem, né, da Covid-19 foi a transmissão do SARS-CoV-2 para os seres humanos a partir do consumo de carne de animal silvestre lá em Wuhan, né? E aí o resto da história vocês já sabem, porque estamos todos dentro de casa até hoje. E muito tem se falado nesse contexto, né? O movimento vegano, inclusive, aproveitou a oportunidade, como não deveria deixar de ser, para relembrar a relação entre humanos e animais, e também muitos ativistas associaram isso, né, à conservação dos habitats desses animais. E então eu acho que o tema está muito mais próximo da questão ambiental, né, do que aparenta à primeira vista. O que vocês têm a dizer sobre esse tema? Eu não lembro quem começou a última, mas... Bom, eu vou lá. Eu entendo a perspectiva, Letícia, mas as consequências vêm, né? Eu acho que é isso... O conselheiro dizia, as consequências vêm sempre depois, né? Então, o que a gente está vendo, se você continua desmatando o habitat e modifica a interação com os animais silvestres, é claro que você vai ter consequências sanitárias. Eu acho que a pandemia mostra a proporção que isso tem, ou que isso pode ter num mundo globalizado. Eu não sei, eu entendo o movimento vegano, coloque, né, traga a questão para o lado dele, mas acho que vai além, na verdade, né? A gente não está falando só do consumo de produtos animais, mas acho que a própria destruição desses habitats. Eu não sou vegana, tá? Só para... não, nada contra, é só... Lógico, a gente também não tem o detalhe do detalhe, né? Tem essa história de que foi um cara que comeu morcego lá no... E esses mercados existem, né? Na China e em outros lugares, animais silvestres. Mas sabe-se que, por exemplo, na Amazônia, você tem dezenas de espécies de morcegos que têm coronavírus lá, um coronavírus específico que estão isolados. Se você aumenta o desmatamento da Amazônia, acaba com o habitat desses morcegos, eles passam a ficar mais próximos da população, a consequência vai ser um novo coronavírus. Isso vai acontecer. A percepção, né, do problema. É difícil a gente conseguir mensurar e dimensionar o quanto é real dessa percepção. Se você perguntar para quem é da área, epidemiologistas, cientistas, o discurso é que há 10, 15 anos se vem falando que isso vai acontecer. Que não era uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Porque fala, olha, se você está fazendo isso, se o mundo funciona dessa maneira, não há alternativa que não acontecer uma pandemia. Algo similar que a gente tem hoje com o aquecimento global, onde os cientistas falam, vai acontecer, eu vou ter refugiados do aquecimento global, eu vou ter mudanças drásticas na qualidade de vida. E daí, quando acontecer, infelizmente, talvez a gente fique numa situação parecida, né? Não dá para saber se vai ter um aprendizado, mas eu acho que a perspectiva que, pelo menos para mim, fica disso é essa. As coisas que a gente faz têm consequências, agora é preciso lidar com as consequências. E como a gente lida, né? A sociedade lida
cada sistema tenta fazer a sua parte, né? Eu tenho visto... A gente está indo de mal a pior. Todas as perspectivas, né? A política, eu vejo o Covas, né, e o Dória aqui em São Paulo, e outros também têm um discurso muito, eu vou fazer aquilo que a ciência mandar. Que é uma mentira, óbvio que é uma mentira. Primeiro porque as decisões são políticas, e a questão política é que move primeiramente as decisões. E segundo que, cara, a ciência não vai resolver o teu problema político. O teu problema político é saber se vai abrir comércio, vai fechar comércio, não é nenhum cientista que vai dar, ele dá informação. Para a ciência, o problema é entender quais são as medidas adequadas, o que é verdadeiro, o que é falso, como fazer uma vacina. O direito é entender se as liberdades podem ou não ser contrastadas. Mas você não tem um sistema na sociedade, um lugar na sociedade que vai resolver todos os problemas da pandemia. O que a gente sente um pouco é isso. Só que se você pudesse atuar previamente, né? Bom, mas eu não consigo lidar com a pandemia enquanto sociedade. Na verdade, eu consigo cada sistema lidar do seu modo. Mas com a destruição dos habitats naturais, você tem mecanismos. Né? Na prevenção, você poderia agir. Então, eu espero que isso, de certa maneira, seja uma lição para lidar com o aquecimento global antes dessas consequências. Porque quando elas chegam, a gente fica nisso que a gente está vendo, torcendo pela vacina, que eu não quero ser pessimista, mas vamos torcer para funcionar, né? Porque a gente não sabe se vai ter, como vai chegar, se vai ser distribuído, quanto tempo vai levar para vacinar, se vai funcionar e quando que é a próxima pandemia. Tem uma série de consequências. É verdade. Esse tema é um tema interessante e tem alguns trabalhos aí bons sobre esse negócio de epidemia, pandemia, essa coisa toda. Tem um chamado Big Pharma Makes Big Flu, é um trabalho bem interessante sobre isso. E tem um trabalho do Mike Davis, que é um sociólogo da Califórnia, que é um cara muito interessante. Ele escreveu... há uma tradução brasileira chamada O Monstro Bate à Porta, alguma coisa assim. E, na verdade, e tem a Grande Gripe também, que é sobre a gripe espanhola lá do começo do século XX. O que se sabe hoje sobre... Eu até pedi que a Letícia poste aí um artigo que eu fiz sobre isso. Sim, nós vamos mandar por e-mail para todos, no e-mail do pós-evento, e vamos dar um jeito de pôr no site também. Porque eu me interessei por esse tema. E, na verdade, quer dizer, o que se sabe hoje aí? Né? Primeiro ponto, a gripe espanhola começou nos Estados Unidos e não na Espanha, por conta de uma modificação que foi feita no sistema de agricultura dos Estados Unidos. Então, quando eles começaram com aquelas grandes fazendas e normalmente fazendas de não só monocultura como monocriação, isso fez com que determinados vírus ficassem mais próximos das pessoas. Né? Há quem suspeite que na Primeira Guerra Mundial morreu mais militar por conta da gripe espanhola do que propriamente em combate. Então, essa é uma suspeita. Por que a China se tornou um local importante para a transmissão desses vírus, principalmente aquela parte do sul da China? Uma expansão urbana muito grande. Eles meio que... e aí começou o quê? Começou aquelas aves migratórias que são grandes transmissoras desses vírus. As aves migratórias começaram a viver no mesmo lugar dos patos, que são outros grandes transmissores desse vírus. Aí, com aqueles mercados que tem na China, já houve aqui no Brasil, mas não tem tanto nas grandes cidades, que eram aqueles aviários. O cara chegava num aviário, quero uma galinha. Aí o cara lá dizia assim, doutor, peraí, ia lá, cortava o pescoço da galinha e te dava a galinha. Então, isso tudo fez com que... E outra coisa, avião e mais gente viajando. Então, isso fez com que, de fato, hoje não existam mais... tudo vai ser global, porque o cara pegou... E nesse livro do Mike Davis, ele relata um caso que aconteceu num hotel em Hong Kong, que em menos de 24 horas já estava na Finlândia, estava nos Estados Unidos, estava na Europa, estava em um monte de lugar. Então,
Agora, eu também não chego a esse ponto que o Tiago falou, não, tem que ser todo mundo vegetariano e tal, vegano. Eu acho assim, não é propriamente isto. Agora, de fato, há esse problema. Agora mesmo na Holanda sacrificaram não sei quantas mil animais e tal. Mas, de fato, esse problema da pandemia, ele já tinha sido avisado, só que ninguém leva a sério. E veja, por que a Inglaterra conseguiu sair na frente da vacina? Esse é um outro dado também interessante. É porque eles nunca pararam a pesquisa com SAR-2. Então, eles já tinham como avançar nesse negócio e essas outras farmacêuticas também. Então, não há dúvida, essas questões de pandemia, quanto mais você for desmatando e aproximando pessoas, animais e tal, a chance é maior. Porque, e aí tem uma outra coisa que é o seguinte, essa visão romântica da natureza. A natureza é perigosa. A natureza é perigosa. Né? O homem, a harmonia que o homem conseguiu com a natureza foi se defender da natureza, construir uma casa e ficar dentro da casa, porque ele, se não tiver assim, ele não tem força, ele não consegue. Então, essa visão romântica, e acho que essas pandemias e tudo mostra que a natureza ela traz perigos também para as pessoas. Né? É verdade. Vamos para o nosso próximo tema, ou, Thiago, você quer fazer algum comentário sobre... Não, tá ótimo. Estamos no mês de abril. O mês de abril, a gente fez um webinário específico sobre esse tema. Depois, se alguém quiser mais detalhes, pode procurar lá no nosso canal do YouTube, mas eu tenho certeza que os nossos palestrantes /debatedores vão gostar de retomar o assunto. Em abril, o STF fixou a tese de que o dano ambiental é imprescritível. E esse assunto realmente deu muito o que falar. Deu muito o que falar. Começar, professor? Quer dizer, os dois são professores, né? Estavam falando agora. Pode começar, Thiago. Ok. Bom, lembrando, né, o que a gente falou naquela ocasião, que primeiro a distinção entre a manchete do julgamento e o conteúdo do julgamento. Quando você olha os votos dos ministros, não se estava lá tratando propriamente da prescritibilidade ou não da pretensão de reparação do dano propriamente ambiental, embora esse seja um tema, claro, relevante com a função. Mas o que o STF decidiu nessa ocasião, né, a gente analisou bem os fundamentos do voto, estava lidando da pretensão à reparação de danos causados por extração ilegal de madeira em terra indígena. Então, a discussão lá realmente tinha outros fatores, como a possibilidade dos índios ingressarem com ação para poder defender seus interesses, já que eles não têm a capacidade civil plena, o fato de ser antes da Constituição, mas pretensões de natureza não de reconstituição do dano ambiental, mas sim os danos socioambientais, danos morais que aquela coletividade sofreu, e os próprios danos patrimoniais. Ô, Thiago, você está travando. Travou. Né? Eu acho. Ô, Thiago, volta um pouquinho a sua fala, que deu uma travada, por favor. Eita. Estão me ouvindo? Sim, mas você está congelado. Tá, voltou. Congelou. Voltou? Voltou. Tá ok. Acho que deu uma piscada aqui na rede, eu não sei. Agora me ouvem bem com fluência. Uhum. Tá. Bom, então, dizia que o dano ambiental, para lidar com o problema de que, às vezes, você demora para identificar, ou que quem entra com ação ao Ministério Público e, portanto, a própria coletividade
não teria caminhos e não poderia ser prejudicado com a prescrição. Tem várias teses, né? Agora, a rigor, né, só é imprescritível aquilo que está na Constituição como imprescritível. E a pretensão à reparação de dano ambiental, ela não está na Constituição como imprescritível. Eu acho que é uma saída que simplesmente dizer, né, que essa pretensão ela não estaria sujeita à prescrição, não é necessário. Você acaba com isso minando a consistência do sistema. E qual é a consistência do nosso sistema? De que só é imprescritível aquilo que está escrito na Constituição como imprescritível. Saiu daí, você precisa de algumas soluções um pouco mais criativas, talvez, e que tem, se for na jurisprudência. Como, por exemplo, a constatação de que o dano é permanente, enquanto ele não é reparado, a pretensão está lá disponível, ou de que sendo a legítima ordinário, a prescrição não começa. Está me ouvindo? Tá meio lento sua internet, parece. Opa, agora até ficou mais nítida. Mas, enfim, eu acho que acho que podemos... Trancou. Vou tentar tirar o vídeo aqui, eu já volto. Então, assim, primeiro acho que você tem outras saídas para o problema do dano ambiental que não avocar a ideia de uma imprescritibilidade fora da previsão do texto. E é curioso, eu falando essa semana com alguém que disse sem nenhum... Falou, não, mas os crimes ambientais são imprescritíveis. Eu ouço com tanta frequência que os crimes ambientais são imprescritíveis, que volta e meia eu vou olhar na Constituição para ver se não está lá. Né? Mas o fato é que, eu não sei se criou isso, né? Mas não é assim como a pretensão civil. E esse julgamento do STF, achei que a forma como a tese fixada não condiz com o que foi julgado, e a divulgação não ajuda nesse ponto da consistência do sistema, não tá na Constituição, mas você pode construir. Agora, mesmo essas construções de que a gente fala, dano permanente, a legitimidade do substituto processual não interferindo no direito da coletividade substituída, não podem prescindir de um mínimo de segurança jurídica. Então, você tem que ter algum tipo de prazo, especialmente quando a gente está falando de danos que não são permanentes. Senão, você vai ter que voltar a situações 2 séculos atrás para entender alterações que foram feitas. Você precisa traçar parâmetros, isso o STF não fez. Que tipo de parâmetros? Desde quando eu vou considerar uma pretensão de reparação de um dano ambiental ou socioambiental? No caso das coletividades indígenas, isso é importante, né? Tem que já existir uma lei que protegia, eu considero que não depende de previsão legal, porque esses direitos são de toda a humanidade, ou estariam aí fixados de uma maneira extra-positiva. Se existe uma lei, desde quando? É a partir da Constituição? Ou desde que os anos 70, se eu tivesse o Estatuto do Índio, proteger o índio, já poderia. Então, o julgamento, para mim, deixa muito mais dúvidas do que alguma certeza do tipo, agora o STF fixou a tese de que o dano é imprescritível. Não explicou de que dano trata, não explicou nem na tese que se tratava de danos socioambientais e não deu nenhum parâmetro sobre as datas. Na verdade, deixou bastante em aberto. Então, eu acho que é um julgamento que foi divulgado de uma maneira imprecisa. Na verdade, como acontece com frequência, deixam de resolver as questões que seriam essenciais para você ter mais segurança jurídica, e prescrição é um tema que tem a ver com segurança jurídica. Ele é essencial que ele esteja claramente delimitado, e não está nem no STF nem no STJ. O STJ tem umas 3, em casos de prescrição de reparação civil, fala assim, 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, volta e meia, a jurisprudência na interpretação do tema da prescrição varia muito, e é um tema que merecia, eu acho, mais estabilidade. Tiago, eu estou totalmente de acordo, até recomendo a quem tiver interesse. Há um livro que foi editado aqui no Brasil, muito interessante, chamado O Tempo no Direito, François Host, é um professor belga. Esse é um livro que eu considero fabuloso. Porque, de fato,
o nosso Supremo Tribunal Federal, que eu acho que tem dado boas contribuições na área de meio ambiente, aí ele legislou. Ele criou uma lei. Eu entendo que, no caso concreto, ele até resolvesse dar uma solução. E acho o seguinte, acho que não só ele legislou, como ele extrapolou. O senhor acha que foi ativismo, professor? Eu acho que eu acho assim, na verdade, a terra indígena, o dano à terra indígena é imprescritível. A Constituição de 1988 está lá, não tem discussão. Se ele dissesse, esse dano permaneceu, porque, veja, ele fez aquele marco temporal, né? No caso Raposa Serra do Sol, foi criado o tal do marco temporal, que fala que a partir de 1988, 5 de outubro, o índio que está naquele lugar está, então esse é o padrão da terra indígena. Eu sou contra essa ideia desse marco temporal, porque a Constituição não fala, mas também entendo que você não pode chegar a um dia antes de Pedro Álvares Cabral. Então, me parece, e aí nós temos duas possibilidades para essa questão de terra indígena. Uma possibilidade é aquele direito costumeiro ou consuetudinário que já foi reconhecido uma vez pelo Supremo Tribunal Federal, que é o chamado indigenato, e aí isso tem uma certa coerência com a ideia que a própria Constituição traz de direito originário indígena, mas acho também difícil reconhecer essa tese, então eu procuro uma posição mais moderada, que é definir em 1934, que foi a primeira Constituição brasileira que tratou essa questão indígena. Então, o indígena que tivesse naquela terra em 1934, a terra é indígena. Ah, professor, mas acontece que o índio foi expulso de lá. Se o índio foi expulso de lá, esse é um ato antijurídico, eu não posso dar força jurídica para isso, até porque é imprescritível, e esse ato foi praticado contra incapazes na época. Então, eu reconheço a terra indígena. Então, o que eu acho, e aí eu acho que o professor Tiago foi, como sempre, muito brilhante, nós temos que tentar resolver as questões da maneira a mais simples possível. Se a gente começa a recorrer muito para princípio, para essa coisa toda, a gente se perde. E o que é pior, isso é ruim para a democracia. Porque amanhã, digamos que mude a composição do tribunal, hoje o tribunal é todo democrático, está ótimo, todo mundo é a favor dos índios, é a favor do meio ambiente, é só gente legal e tal, tá ótimo. Mas amanhã mudou. E todo mundo é contra o índio, contra o meio ambiente, contra isso tudo. Mas aí, como está decidindo com base em princípio, nisso, naquilo, aquilo outro, nós não temos saída. Então, e aí eu acho o seguinte, a gente tem que recorrer também a outras áreas do direito para entender algumas coisas. Por exemplo, furto de energia elétrica. Em 1900, o Tribunal do Reich alemão, né, na época do Império Alemão, chegou uma questão lá que era o seguinte: alguém desviou a energia elétrica, aquilo era furto ou não era furto? O que o tribunal decidiu? Por mais que isso seja desagradável, imoral, etc., etc., não há um tipo penal furto de energia elétrica. Então, o Código Penal alemão criou um tipo furto de energia elétrica. Código Penal brasileiro, 1940, artigo 155, parágrafo 3º, se eu não me engano, equipara-se ao tarará a subtração de energia elétrica, furto de energia elétrica. Então, o que ele fez? Ele legislou o tipo penal. Ele legislou o tipo penal. Isto é importante. E o tribunal, nesse caso, ele extrapolou uma coisa que é para terras indígenas, para danos ambientais.
por mais que a gente possa ter interesse na proteção do meio ambiente, tem que haver uma regra de prescrição. Por quê? Porque, como diz o professor François Host, nós não podemos, a vida não pode, a vida ela tem momentos que você tem que esquecer. Isso é até simbólico. Missa de sétimo dia, acabou. Missa de sétimo dia encerrou. Então, essa questão ela é muito importante. Há imprescritibilidade? Há. A Constituição vem diz, olha, isso aqui é imprescritível, etc, etc. O que não tiver assim, nós não podemos raciocinar. Na Europa, por exemplo, danos ao meio ambiente, Portugal, França, prescreve Portugal, 30 anos. Tá bom, é uma prescrição longa. E a outra questão, quando nasce o direito à reparação do dano? Da ciência do dano. Então, se não há ciência do dano, não está correndo prescrição. Né? E mais, ainda acrescento uma outra coisa, a Lei da Ação Civil Pública, ela criou uma quantidade de legitimados para reparação do dano, é uma infinidade de pessoas. Não é? Então, vamos dizer assim, seria até um diploma de incentivo ao desinteresse com aquela quantidade toda de legitimados, não aparecesse um para propor uma ação. Né? Então, eu acho que nesse aspecto aí, eu entendo vamos dizer assim, a vocação generosa aí do Supremo Tribunal Federal, mas até onde a minha compreensão jurídica vai, eu não consigo, ainda não captei. Pode ser que amanhã, mas por enquanto não. Tiago? Eu vou só aqui referendar a recomendação que consegue escrever sobre direito de forma literária. O livro dele é, além de tudo, muito bom de ler. É escrito cheio de referências literárias. Cortou o nome do realmente... autor. Ô, Tiago, você está travado. Eu acho que se você desligar... É o François Host, O Tempo no Direito. Se você desligar o vídeo fica melhor. Né? Eu acho que sua conexão hoje não está boa. Deve ter caído umas árvores aí perto da sua casa. Pode ser. Mas, enfim, é o François Host. O professor Bessa está com ele aí. Recomendação. E a minha rede está com problema, porque os vídeos aqui estão todos apagados. Você quer tentar sair e se conectar de novo? Será que melhora? Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar sair e entrar de novo. Vão continuando sem mim. Tá ok. Professor, vamos começar o próximo tema, então? Vamos lá. O mês de maio. O mês de maio é um tema bom. Em maio foi divulgado o vídeo da reunião interministerial em que o ministro do Meio Ambiente defendeu ir passando a boiada. Olha só, Letícia, eu achei aquela divulgação daquela reunião ministerial. Primeiro, se falou muito na época que aquilo era uma reunião privada e tal, que não poderia ter sido transmitida e tal. Eu acho que um ato praticado pelo governo brasileiro numa reunião do governo é um ato público, embora, obviamente, não tenha nenhum sentido que a gente vá defender que toda reunião ministerial seja transmitida, assim como eu acho também que não deveria nem ter TV Justiça. Já respondendo aqui a Kelly, eu acho que a TV Justiça, ela, assim, eu entendo a finalidade, mas acho que não é necessário, talvez não vejo muita necessidade. Agora, aquele ato aí, a frase é extremamente infeliz, acho que é uma coisa que não faz muito sentido e até hoje não está explicado, na minha opinião.
né? Aquela frase... Thiago. Desculpa, Thiago, a gente está falando no mês de maio da divulgação do vídeo da reunião do ir passando a boiada, né? E o professor Besseton estava dizendo que não faz sentido, né? Houve algumas alegações no sentido de que esse vídeo não poderia ter sido divulgado e tudo mais, mas, enfim, o professor pontuou e eu concordo que uma reunião de governo é uma reunião pública. Mas o fato é que esse cenário reacendeu aquele debate sobre flexibilização de normas e proteção ambiental, né? Engraçado, falo também da TV Justiça, né? Acho que a pergunta da Kelly. Eu também tenho essa impressão de que ajuda a aumentar a noção de espetáculo e criar um palanque, né? Embora acho que é inevitável, se não tivesse a TV Justiça, hoje teria transmissão por celular, cada ministro fazendo uma live. Claro, poderia pensar em proibir isso. E, na verdade... Sabe? Na verdade, alguns países fazem isso, né? A exceção é a transmissão, e normalmente não é transmitido. Então, acho que... Mas concordo com a percepção dela. Não sei se isso está atrás do ativismo, em que isso tem muito a ver com a expansão da função das cortes constitucionais, mas com a forma pela qual ele se manifesta, sim, mas acho que tem vários outros fatores também de politização do STF e coisas do tipo. Da frase do Ricardo Salles, eu acho que aqui também tem uma distinção que é o seguinte, né? Eu acho que talvez não tenha um direito subjetivo da população a que todas as reuniões ministeriais sejam gravadas e transmitidas. Nesse sentido, eu não acho que elas sejam públicas, é uma reunião de trabalho. Outra coisa é dizer que ela não poderia ser divulgada, uma vez que está ali, que há um interesse e há uma questão. E acho que divulgada ela poderia ser, como foi, a gente viu, tem nada demais. Agora, no mérito do negócio, vai um pouco na questão de de quem gosta de leis e salsichas, melhor não saber como elas são feitas. Quando você vê o organismo da máquina funcionando, realmente pode ser bastante chocante. Mas é uma reunião que assim, ela não é feita para ser transmitida. Então, a gente também não pode ter uma exigência de que aquilo que foi dito ali fosse um discurso para o público. Então, nesse sentido, eu dou um desconto para a frase do Ricardo Salles e todas as frases ditas lá. Eles têm que se considerar a distinção. Tem plateia, não tem plateia. Agora, justamente porque não tem plateia, para mim fica claro o baixíssimo nível, né, em vários sentidos, dos participantes. A gente só pode imaginar como era com outros presidentes, como será que era uma reunião ministerial do Fernando Henrique? Não sei, do Lula. A gente fica pensando, talvez mais palavrão, menos palavrão, mas a reunião revelou muitas coisas. Quando você tem um ministro do meio ambiente falando, a gente tem que aproveitar para passar boiada, pode significar um monte de coisa, né? Poderia significar até... Mas ele mostra um pouco aquilo, um pensamento não muito republicano, né? O que quer que seja que ele quisesse passar é algo que ele não quer que seja visto, que não seja percebido e nem questionado no judiciário. Então, o que quer que seja, não me parece, se não bom, pelo menos republicano. A impressão que dá realmente a flexibilização das normas de licenciamento ambiental. E aqui, para mim, volta um pouco àquela análise que fazia no caso de Mariana. Falar em para a gente entrar no debate sobre flexibilização do licenciamento ambiental, das normas ambientais, me parece que a gente teria que estar, sabe, numa situação, falando, não, acho que a gente tem lei demais, o meio ambiente já está bem protegido. Não me parece que a flexibilização, da maneira como se propõe hoje, tenha a ver com melhorar a proteção do meio ambiente. Poderia ser. Poderia falar, olha, do jeito que é hoje, é tão difícil ter uma licença ambiental que ninguém tem e todo mundo está poluindo. Seria uma situação. Poderia falar, olha, se fosse mais eficiente o licenciamento, mais empreendedores iriam atrás do licenciamento e o meio ambiente estaria mais bem protegido. Mas o raciocínio exposto não me parece ser esse. Parece ser nem para você, nem para ninguém, né? Então, assim, o discurso de que a flexibilização é boa, vai trazer sinergia, celeridade, ninguém é contra sinergia, celeridade, mas nada disso parece ser feito em prol de melhorar a defesa ambiental. Acho que teria outras medidas de eficiência. Eu lembro do professor Paulo, comentei um dos nossos webinars,
e eu roubei o pensamento, passei a falar nas minhas aulas, mas mencionando ele, de que outros países têm um código de agricultura e outro código florestal. Porque boa parte da discussão é aí, né? Você quer retirar a exigência de licenciamento ambiental para empreendimentos rurais. O impacto da atividade agrícola não deveria estar submetido ao licenciamento ambiental. Para esse debate ser efetivo, eu tenho que repensar um código agrícola. Ok, eu vou colocar licença ambiental, que tipo de licença vai ter e como que isso vai conversar com a proteção ambiental. Não é o movimento que a gente vê. Eu acho que o que a gente vê é o pior tipo de liberalismo que tem, porque é um liberalismo com muito pouca competência. Você pode ter um pensamento liberal no sentido de diminuir a atuação do Estado para que você tenha só mecanismos de incentivo e autorregulação eficientes. Mas isso exige muita capacidade técnica, e a gente não parece ver, a gente só vê realmente a retirada. E, numa situação em que eu tenho um aumento de desmatamento recorde na Amazônia, no mínimo não me parece conveniente e oportuno discutir flexibilização. Tinha que estar discutindo ao contrário, o enforcement disso, né? Eu tinha que estar discutindo aparelhamento, mais fiscais, mecanismos mais eficientes, e não menos, ainda mais com o resultado do jeito que está. Então, acho que em vários sentidos a frase é infeliz, com todas as ressalvas do público e tal, mas que ele ilustra uma falta de noção de república. Um governo que quer fazer algo escondido da imprensa e do judiciário não é um governo republicano. Verdade. Ô, Thiago, você deve, inclusive, estar na lista de detratores, viu? Ainda não fui verificar, né? Se não tiver, vai ficar chato. Mas, Thiago, você colocou bem aí, porque, veja, todo mundo quer uma legislação para qualquer coisa que seja mais clara, que seja mais autoexplicativa, evidente, todo mundo quer. Isso não é a questão. Aí a pergunta é, a legislação de licenciamento ambiental brasileira é ruim? Não, mais ou menos. Não tem assim, nada que você possa dizer que seja um absurdo rematado. Eu acho que a gente está muito mais numa questão de capacidade de implementação dessa legislação, porque, infelizmente, nós esquecemos que a Lei 6.938, que fala em licenciamento ambiental, ela diz atividades degradadoras do meio ambiente. Então, esse é um conceito que a gente não pode perder quando a gente discute licenciamento ambiental. E nós começamos a licenciar padaria, farmácia, restaurante, posto de gasolina e tal. Uma série de coisas que uma boa secretaria de urbanismo resolve. O cara vai pedir um alvará para construir um prédio, um alvará para fazer um restaurante e tal. Ele pode ter ali umas exigências e tal. Porque a história do licenciamento ambiental é de atividade industrial. Bom, aí o Thiago foi feliz e agradeço aí até que eu tenha conseguido, vamos dizer assim, passar essa ideia de que a gente realmente são duas coisas distintas, né? Código agrícola, código florestal, porque onde tem floresta não tem agricultura. Floresta é floresta, a menos que seja silvicultura. Né? Mas floresta é floresta. E agricultura não pode ter floresta, senão não tem agricultura. Quer dizer, isso é óbvio, mas, como dizia o falecido Darcy Ribeiro, nós precisamos voltar a discutir o óbvio. Então, veja, nessas grandes atividades agrícolas no Brasil, essas grandes fazendas, certamente há coisas licenciáveis. O que são as instalações industriais que tem nessas grandes fazendas. Isso é licenciável ambientalmente, controles ambientais, etc. Licenciamento ambiental. A atividade agrícola em si, será que ela precisa ter controle? Ela precisa ter controle. Não há dúvida. Ela tem que ter um controle, porque tem fazenda aí que é maior do que o município do Rio de Janeiro, maior do que o município de São Paulo. Então, ela precisa ter controle. Não há dúvida. Esse controle é um controle igual ao controle industrial? Eu tenho dúvida. Eu não tenho dúvida
que uma atividade desse porte precisa ter muito controle do uso de recursos hídricos. Não tem dúvida nenhuma disso. Para mim é uma coisa clara. Né? Então, por exemplo, talvez a área das outorgas e tal tenha que ser mais estrita. Como é que vai ser usado o defensivo agrícola? Como é que vai ser usado o agrotóxico? Qual é o critério para usar isso? Quem é que toma conta disso? É o Ministério da Agricultura ou o Ministério do Meio Ambiente? Lembro que as tartarugas nos Estados Unidos são controladas pelo Departamento de Comércio, porque elas ficam na terra e no mar. E o que está no mar, o controle é do Departamento de Comércio. Então, veja, não é problema nenhum. Não há nenhuma norma. Mas o Ministério da Agricultura é o Ministério contra o Meio Ambiente. Se eu partir desse raciocínio, eu não racionalizo as coisas. Eu preciso pensar institucionalmente. Né? Há alguns países, por exemplo, que é Ministério de Energia e Meio Ambiente. Então, toda a parte de energia entrou para dentro do Ministério do Meio Ambiente. O nosso é separado. Agora eu pergunto, dá para tratar energia fora do meio ambiente? Não dá. Então, isso tudo, gente, quer dizer, e aí eu acho que o Tiago foi muito feliz. Todo esse discurso de flexibilização é um discurso fake, é um discurso para detonar a proteção. Quem quer discutir seriamente isso, faz como nós estamos fazendo aqui. Existem dúvidas, existem questões. Não há país nenhum país no mundo, que tenha abandonado totalmente o comando e controle. Isso não existe, isso é balela, tá certo? Existem mecanismos econômicos, mas não há nenhum país que não tenha comando e controle, tem que ter um mínimo de comando e controle. Isso é discutir seriamente. Simplesmente dizer que tem que flexibilizar, aí, assim, nós não vamos a lugar nenhum. Tiago, quer complementar? Não, acho que é isso, é perfeito. Né? Claro, se a gente for enveredar para falar do Ministério do Meio Ambiente, ficaríamos não só nesse meio, né? Mas de fato são emblemáticos. Se não for. Verdade. Pessoal, a gente vai chegar no nosso último ponto. Antes disso, eu queria deixar alguns recados. Eu deixei aqui 2 links para vocês. Então, quem precisar de certificado de horas de atividades extracurriculares, por gentileza, preencher o formulário que está aí, que é da onde o pessoal vai tirar os dados, nome, essas coisas, para pôr no certificado. E tem o link também no nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo é aquele que você pode entrar e sair pelo link a hora que você quiser. E a gente tem usado ele mais para divulgar informações do observatório e tudo mais. Então, não vai ser mais um grupo na sua vida que vai ficar um monte de gente batendo boca, né? Mas, assim, para facilitar a nossa comunicação. E vai ser bem legal. Se vocês ainda não estão no nosso Instagram, sigam lá. A gente está preparando várias novidades para 2021. O professor Tiago, o professor Bessa. A gente vai fazer um sorteio de Natal também de um kit vegano. É que eu preciso tirar foto ainda para pôr no Instagram, mas vai ser bem legal e a gente vai informar isso tudo pelo WhatsApp. Então, vamos lá para o nosso próximo tema. Só avisar aqui os professores, olha, a professora Érica Bechara deixou Vamos botar um desse aqui no sorteio também. Olha, que bacana! Vamos botar no sorteio, faz aí, a gente faz. Vai ser bacana, hein? Professora Érica Bechara, que vai ser uma das palestrantes. Amanhã a gente vai ter a segunda parte, a gente vai debater os fatos importantes do segundo semestre. O meu papel aqui de mediadora vai ser feita pelo Tiago Zapater, e vai estar a Érica Bechara, que estava aqui com a gente agora há pouco, e o Maurício Gueto. Então, acho que também vai ser muito bacana. Então, vamos lá. O último tema, aqui, a gente já está no mês de junho, ele também foi debatido em um webinar específico nosso, que também está lá no canal do YouTube, que é a decisão do STJ sobre a APP. Então, o STJ entendeu que o cômputo da APP para a formação do percentual mínimo de reserva legal não retroage.
para ataques firmados antes da vigência do novo Código Florestal. Vocês querem resgatar, professores, o que a gente conversou naquela oportunidade? Eu me lembro, Letícia, a gente discutiu, né, esse julgamento. Acho que aqui existe um pouco também a questão da simplificação do que foi julgado. O STJ também, com frequência, faz isso na divulgação das notícias. Porque quando a gente fala a retroação da APP, na verdade, a pergunta é a seguinte: o novo Código Florestal trouxe a possibilidade de você somar as áreas de APP e reserva legal. Então, se você não tem reserva legal, mas a sua propriedade está tomada por APP em percentual suficiente, você pode computar e com isso você não precisaria manter a reserva legal. Só que isso é a partir da vigência do novo Código Florestal. As questões que aparecem são o seguinte: ok, e as propriedades antes, né, anteriores? Se eu tive uma multa aplicada pelo órgão ambiental contra o proprietário por não manter reserva legal, e entra em vigor o novo código, ou ele assinou um TAC com o Ministério Público, né, ou com o órgão ambiental, mas assinou lá um ato jurídico baseado naquela norma anterior, o Código Florestal antigo que proibia. Muda a lei, né, entra em vigor o novo Código Florestal, permitindo que eu considere que eu cumpri de novo. Aquele ato jurídico, aquela autuação passada passa a ser nula, quer dizer, a lei retroage para beneficiar aquela pessoa que cometeu uma infração à legislação ambiental. A essa questão, o STJ respondeu mais de uma vez com o tempus regit actum, ou seja, devo aplicar a lei da época dos fatos. E se eu aplico a lei da época dos fatos, se na época dos fatos o Código Florestal não permitia o cômputo das áreas, é válida aquela autuação com o termo de ajustamento de conduta. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é eu entender que o novo Código Florestal trouxe um novo regime de propriedade. Ele não é aplicável só às propriedades adquiridas depois, ou por sucessão ou por compra, depois de 2012. E aqui, né, o problema aparece nas ações civis públicas. Quando eu tenho uma ação de obrigação de fazer, movida pelo Ministério Público, pedindo, por exemplo, que o proprietário seja obrigado a constituir na sua propriedade uma reserva legal nos termos do Código Florestal antigo. Na minha leitura, mas entendo que na do STF também, por decisões recentes, né, que entenderam inconstitucionais ou contra a decisão da constitucionalidade do Código Florestal, não faz sentido. Eu não posso ser condenado a adotar um regime de propriedade por força de uma lei que não está mais em vigor com base numa sentença. E aí não faz sentido. Quer dizer, todos os proprietários podem, a partir de hoje, ou a partir de 2012, computar a reserva legal na APP. Então, essa retroação, e o problema que eu vi foi isso, tá? O STJ começou a dar essas decisões para manter multas aplicadas com base na legislação da época dos fatos. E hoje, né, e terminou por dar decisões considerando como válidas as obrigações de fazer estabelecidas em sentença, e é como se aquele imóvel tivesse imobilizado no regime jurídico anterior. Não sei se a explicação foi clara, mas acho que essa distinção é importante desses julgados do STJ. Sim, Tiago, é engraçado. A gente... Eu cada vez mais, eu estou chegando à conclusão que a gente tem que voltar para aquelas coisas básicas lá da velha introdução ao estudo do direito, aqueles conceitos básicos, teoria geral do direito civil. Por quê? Há uma tese no sentido de que o direito ambiental é um direito inovador. Nós estamos de acordo, de fato, o direito ambiental é um direito inovador, mas ele não é um direito inovador ao ponto de explodir as estruturas jurídicas todas que haviam antes dele. Ele tem, sem dúvida alguma, ele tem pontos de inovação, mas ele é direito, ele não explodiu o direito antes dele, e muito menos alguns conceitos básicos de direito. Então, o que acontece? A lei dispõe para frente. Ela não dispõe para trás. A menos que ela expressamente diga isso e ela não prejudique. Aí inventaram uma tese louvável,
ousada, que é o direito adquirido do meio ambiente ou direito adquirido da sociedade. Ou, como também a gente encontra agora no campo penal, o direito adquirido da sociedade, pró-sociedade e tal. Ora, toda a tese do direito adquirido, que inclusive é uma tese conservadora, quem tiver interesse, eu até sugiro que leia um livro de um cara que foi ministro da Justiça do governo Salvador Allende, que chama-se O Direito como Obstáculo à Transformação Social. Eduardo Novoa Monreal. E o seguinte, olha aqui, eu não conseguia fazer nada. Todas as minhas leis foram inconstitucionais. E o direito adquirido, essa tese do droit aqui, francesa, foi a tese que surgiu pós-Revolução Francesa para não modificar a ordem jurídica antiga. Mas isso é um direito individual. Eu não posso transformar isso num direito da coletividade, porque não existe isso. A coletividade não tem direitos sobre o indivíduo. A coletividade ela pode agir em coordenação com o indivíduo. Mas no momento que a coletividade tiver direitos sobre o indivíduo, nós estamos na ditadura. Porque o que é a coletividade? Ninguém sabe. É uma coisa abstrata. Aí voltamos àquela tese. Se a coletividade é formada por gente boa, ok. Mas e se ela não é? Então, é lógico, a gente não pode falar que aquele TAC, aquela coisa toda, foi um direito adquirido da sociedade. Lá na Convenção da Revolução Francesa, havia um debate. A propriedade é eterna, a propriedade depende da lei. Ganhou, a propriedade depende da lei. Então, o regime de propriedade é aquele que a lei diz que é. E o regime de propriedade rural, que é o que está no Código Florestal, é um regime de propriedade especial. Então, é tão errado dizer essa tese do direito adquirido, como é errado, no meu modo de ver, dizer o seguinte: a propriedade rural é plena, a propriedade rural é uma propriedade alodial. Não é. Ela é obrigada a ter, por exemplo, reserva legal, ela é obrigada a ter, por exemplo, APP. Isso compõe a propriedade rural, né? Ou a propriedade ou a posse rural. Veja que nós chegamos ao ponto de legislar sobre posse, que é eminentemente uma situação de fato. Portanto, não tem grande legislação, né? Se a gente vê aquela súmula do Supremo antiga, que ela protege a posse até em face do proprietário. Não se dará a posse a quem legitimamente não a demonstrar, etc. Isso é a súmula antiga do Supremo. Então, eu estou contigo. Eu acho que é isso mesmo. Tiago? Acho que estamos alinhados aí, e nota apenas isso, não está aqui no tema, até porque é mais recente, mas recentemente o STF ele acolheu, né, 2 reclamações contra sentenças que, em ação civil pública, aplicavam o antigo Código Florestal à propriedade. Uma foi sua, não é? Uma foi, mas não foi a única. Foi o Gilmar Mendes, e o entendimento dele é justamente o de que quando o STF declara a constitucionalidade dos dispositivos do novo Código Florestal que permitem o cômputo de APP em reserva legal, você não pode aplicar dessa maneira o tempus legitiatum, porque você fala, não, você tem que valer para sempre a norma anterior, nunca vai valer a lei nova, você está simplesmente contornando o julgamento de constitucionalidade. E me parece que, pelo menos nessas situações, a posição, não sei se o STF vai continuar acolhendo reclamações, que é um procedimento excepcional, mas a tendência é formar jurisprudência nesse sentido. E confirmar, portanto, a distinção que a gente falou. As multas e os atos praticados na vigência da lei anterior permanecem válidos, porque de acordo com a lei. Mas a lei nova tem vigência imediata. E se ela tem vigência imediata sobre a propriedade, inclui lá o regime de propriedade, que, como o professor Paulo falou, e falou muito bem, é limitado, né? Eu acho que eu não consigo pensar numa expressão mais sem sentido, apesar de comum, de que a propriedade privada é sagrada. Primeiro porque essa é uma afirmação profana, né?
E segundo, porque a propriedade quase em nenhum momento foi um direito absoluto, ao ponto de eu poder falar que é sagrada. Ela é sempre limitada, sempre sujeita a regras, e tem uma história, né? Nem toda propriedade é legítima, você pode ser desapropriado, tem uma série de restrições na Constituição, né? Não estamos falando de revolução. E a propriedade rural, em prol do meio ambiente, sofre várias restrições. Ok. Só posso concordar. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Estamos chegando ao final do dia de hoje. Nada, ninguém? Vamos todo mundo, então, pessoal, abre a câmera para a gente fazer a nossa fotinho? A Lorena, a Clarissa. Vamos lá, pessoal. Então, só lembrando, enquanto vocês se arrumam para a nossa foto, que amanhã a gente volta no mesmo horário. Vocês devem ter recebido 2 links. É um link para cada dia. Então, o link de amanhã é provavelmente o segundo link que vocês receberam. Agora, deixa eu ver como é que eu faço para tirar, para pôr na tela, para aparecer todo mundo. Espera aí. Não, Fabrício, liga aí, imagina. Prontinho. Deixa eu já guardar aqui o nosso print, né? Porque senão vai sumir a nossa foto. Vou ver se foi. Foi. Foto tirada. Professores, vocês querem fazer um encerramento? Só para agradecer aí o pessoal, o prestígio. E como eu tinha falado no começo, desse monte de live que tem por aí, essa aqui do Observatório é divertida e eu acho que é leve e tal, e a gente consegue pensar um pouco mais e não estar assim preocupado com aquela coisa de dia a dia, de advocacia. E é importante especular um pouco, construção teórica, isso é importante, porque senão a gente acaba virando meio que carimbador de papel e não pensa no que está fazendo, né? E eu acho que as pessoas que estão assim nessa advocacia ambiental e nessa área toda, se não tiver esse compromisso com a proteção do meio ambiente, é melhor ir plantar cenoura, fazer outra coisa, porque não cabe aqui. Tá? Então é isso. Obrigado aí pela paciência e boa vontade. Também agradecer, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que é sempre uma felicidade para a gente, acho que como eu, o professor Paulo, a Letícia e, claro, vocês, ter tanta gente interessada em discutir esses temas. Né? Porque faz a gente se sentir menos sozinho, no mínimo isso. E é uma conversa sempre muito boa. Também aqui, acho que de todas essas várias lives, webinars que tem tomado a nossa vida, aqui está entre as minhas preferidas de verdade. Acho que é gostoso, uma conversa boa sempre. E é isso. Obrigado por estarem aqui. Tá bom, gente? Valeu, gente.